Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estou com a Bíblia Sagrada aqui e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de escatologia. Muito obrigado por sua presença, obrigado pelo seu momento em que você se despertou para clicar neste vídeo, clicar aí no link. Eu não sei se você veio direto do WhatsApp, se você clicou lá direto no Instagram, se você veio do TikTok, eu não sei. O importante é que você chegou até este vídeo e este vídeo vai fazer você continuar refletindo sobre um assunto importantíssimo da Bíblia Sagrada, que é o assunto escatológico. Nós acabamos de falar aí a respeito, no vídeo anterior, sobre a dialética interna. E falamos o que significa dialética, né? E também falamos aí o porquê da dialética interna dentro do contexto escatológico. E agora é válido nós falarmos também acerca da dialética externa. A dialética externa nada mais é de todo o conteúdo que nós temos extra-bíblico que corrobora com o assunto da escatologia, né? Então você vê que estes vídeos que nós fazemos até agora estão nos dando base e ênfase, né, e credibilidade aos assuntos que nós vamos tratar posteriormente, né? Justamente para que você não ache que são coisas, são histórias, né? Histórias inventadas pela mente humana. Não, e esses assuntos são enigmáticos, importantes e extraordinários para que você possa compreender os últimos acontecimentos da igreja, de Israel e do mundo. Dialética significa diálogo, e nós já falamos sobre diálogo interno, ou seja, tudo aquilo que a própria Bíblia fala sobre a escatologia. E agora nós vamos falar sobre o diálogo externo. Você lembra muito bem que chegamos a comentar a respeito da história da escatologia. Então a história da escatologia mesmo, né, no sentido de como nós a vemos hoje, como nós entendemos dentro da teologia hoje, você tem aí desde o primeiro século da igreja até os dias de hoje. O que aconteceu no primeiro século da igreja, em que a igreja havia acabado de ver o seu Jesus sendo assunto aos céus e aguardava ansiosamente o retorno, o regresso, já naquele momento, naquele tempo, naquele período. Nós sabemos muito bem que o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar com a igreja de Tessalônica a respeito desta falsa, né, desta dificuldade de aguardar o Messias, o Jesus voltar já naquele período, que na realidade não era para aguardar naquele período, haja visto nós ainda não termos todos os sinais naquele período, naquele tempo, se cumprido. Agora, o tempo vai passando, os primeiros 100 anos são de efervescência, de morte de apóstolo, de morte pelo Evangelho de Cristo, né? Porque a pregação muito forte de que Cristo já iria voltar, existia a expectativa, todos andavam em comum, porque aguardavam intensamente o retorno de Cristo. Só que isto não acontece porque ainda não estava tão difundida a ideia da escatologia naquele período. Paulo vai ser usado por Deus para começar, para lançar luz à sistematização destes assuntos, e depois nós vamos ver o período patrístico, principalmente com Irineu de Lyon, que vai identificar pelo menos 4 dispensações, né? 4 dispensações a respeito do assunto da escatologia. O período da patrística vai acabar, nós vamos entrar no chamado período escolástico, e quase vai haver uma inexistência dos assuntos escatológicos. Vai haver praticamente zero de assuntos escatológicos por volta de 1000 anos de história, desde que termina o período da patrística,
adentra o período da escolástica, ou seja, o período dos monastérios, né? E tudo mais, que abarcam no contexto do diálogo externo a história conhecida como História da Idade Média ou Idade Medieval, que abarca do ano 476 depois de Cristo, com a queda, né, de Roma, né, com o Império Romano do Ocidente caindo, e vai até a queda de Constantinopla, que é no ano 1453. Então, depois disso, invenção da imprensa por Johann Gutenberg e, posteriormente, a Reforma Protestante. Quando inicia a Reforma Protestante, é aí que vamos ter um pouco mais, isso a gente já está falando de um diálogo externo com a escatologia, nós vamos ter externo o quê? Externo à Bíblia Sagrada, ok? Externo à Bíblia Sagrada. São diálogos que acontecem, ou seja, discussões, porque é isso que significa dialética, diálogo, discussão, debate, que são discussões que ao longo do tempo estavam acontecendo. E só vai ser difundido novamente os assuntos bem depois da Reforma Protestante. Quando nós olhamos para o século XVII, XVIII, nós vamos começar a ver uma ascensão novamente e uma busca por uma área escatológica. A gente precisa identificar que, voltando mais uma vez no período da patrística, o que estava em voga era justamente Cristo. Então a área da cristologia, da soteriologia, sempre foi pauta de discussão desde que o primeiro século da igreja, sempre foi pauta de discussão. Salvação e cristologia, Cristo e salvação. Então estes pontos eram os que mais chamavam a atenção e os que mais recebiam a atenção dos monges, né? Até porque você vai ver depois, na Reforma, um dos pontos elementares era justamente isso, a salvação, conceito das indulgências para salvar-se, né? A pessoa pagava ali para salvar ente querido, para salvar, enfim. Nós não vamos entrar nesse ponto específico, mas você vai ver que a salvação e o próprio Cristo era a ênfase central. Nós vamos olhar, por exemplo, no ano 325, depois de Cristo, no concílio de Nicéia. O concílio de Nicéia foi justamente o concílio para observância da ideia de Cristo. Se Cristo era Deus, se Cristo não era Deus, se Jesus era filho de Maria e de José, se Jesus tinha a famosa união hipostática, Deus-homem, homem-Deus. Isso tudo foi sendo visto uma vez que Ário e Eusébio de Nicomédia serão dois homens que serão, que a partir deles vão ter ali heresias, duas heresias, falando a respeito de que Jesus na realidade era inferior ao Pai. Daí nós vamos ter, inclusive em 325, inclusive no final do concílio, nós vamos ter então aí o credo chamado Credo de Nicéia, né? Depois do concílio, Credo de Nicéia, e posteriormente em 480 o Credo Constantinopolitano. Nós vamos identificar que, baseado nestes pontos, nós temos aí também a dialética externa com relação à apocalíptica, a literatura apocalíptica, de 200 a.C. a 100 depois de Cristo, com essa proliferação da literatura apocalíptica para adentrar no Novo Testamento com esta pauta novamente nos primeiros 100 anos. Perfeito? Então, por esse motivo, nós temos, por exemplo, um livro que é Quarto Esdras, né? Que está, inclusive, nos livros considerados livros apócrifos. Livros apócrifos são livros que não foram inspirados por Deus. Nós, como cristãos evangélicos, não acreditamos que estes livros sejam ou foram inspirados por Deus. Livros apócrifos significa não puro, ok? Então, por exemplo, Quarto Esdras é um livro que é considerado apócrifo, tá? Só que ele digamos assim,
importante para nosso estudo agora, porque ele faz parte de uma dialética externa, ou seja, discussão escatológica fora da Bíblia, extra-bíblico. Então, Quarto Esdras fala sobre o tempo do fim, fala sobre o final das coisas, né? E também você tem, por exemplo, os estudos, os acréscimos ao livro de Daniel, por exemplo, a oração de Azarias, a Susana, Bel e o Dragão, estes livros, estes acréscimos ao livro de Daniel, que para nós protestantes também não fazem parte dos livros inspirados por Deus, mas e pelo fato deles não fazerem parte, nós então entendemos que ele é um estudo extra-bíblico, ele é um estudo que, para a análise do seu conteúdo, é importante para nós, para este vídeo aqui, porque este vídeo faz parte da dialética externa. Ele está tentando estudar a dialética externa, isto é, o diálogo, a discussão, a análise, né? O debate sobre a escatologia, mas que não necessariamente esteja dentro da Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para, por exemplo, textos, né, que dão base com relação à arqueologia bíblica, né, a arqueologia do modo geral, a Bíblia e a arqueologia, quando nós olhamos para isso, nós vamos olhar que tudo que a arqueologia vem encontrando nos dias de hoje tem corroborado para a aceitação dos livros que compõem a Bíblia Sagrada, bem como o seu conteúdo. Então, por exemplo, a cidade que é conhecida como cidade de Zoar, em Gênesis capítulo 14, versículos 12, versículo 2, Gênesis 14, 2, que aparece como cidade de Zoar, para a arqueologia é a cidade de Belá. Então é a mesma cidade sendo corroborada, sendo realmente sancionada como a mesma cidade da Bíblia. Tá ok? Por exemplo, o Vale de Sidim era o mesmo vale do Mar Morto. Isso é arqueologia quem diz. Vale de Sidim aparece também em Gênesis 14, versículo 3. Né? O que a arqueologia chama de ex-Mispate, em Gênesis 14, 7, era a cidade de Cádiz Barneia, tá ok? Cádiz Barneia. E outras cidades. Por que eu estou falando isso? Para a gente identificar que a arqueologia séria, né? A arqueologia que trabalha seriamente, tem achado e encontrado vários vestígios, né? Ou seja, externamente a Bíblia Sagrada, vestígios que identificam como pertencentes ao mesmo texto bíblico, ok? Então é só para a gente identificar que a arqueologia, como os estudos dos restos materiais da vida e das atividades humanas do passado, também corroboram para a análise de que a Bíblia é verdadeira e de que tudo que nela escrito está pode ser dado como verdade, ok? Então nós temos outros textos, vários textos que remontam, tá bom? Que remontam ao século XIX, ao século XVIII, né? Dentro da arqueologia bíblica, a própria paleontologia também dialoga com a teologia para nos dar base suficiente, e os textos que são chamados pelos católicos apostólicos romanos de deuterocanônicos, por nós são chamados de apócrifos, também corroboram para intensificar a ideia da escatologia como um assunto importante, tá ok? Então, qual é a ideia central deste vídeo? É você compreender que tanto internamente quanto externamente, ou seja, internamente, a Bíblia discutindo com ela mesma sobre a escatologia. Externamente, a Bíblia
discutindo com ciência, com arqueologia, com paleontologia, com textos de apócrifos acerca da escatologia, fazem sentido para nós, para que nós entendamos, portanto, que um assunto é importantíssimo. Ok? Então, dialética externa, arqueologia, paleontologia, sociologia, história, antropologia científica, antropologia geral, né? Antropologia bíblica também faz parte do nosso estudo e para nós entendermos que de fato é um estudo importante, ok? Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Você está no canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. Deus abençoe e aguarde os próximos vídeos, porque nós vamos entrar efetivamente na escatologia dentro da Bíblia para nós identificarmos aí cada ponto a ponto, para que você não fique com dúvida nenhuma e as suas dúvidas sejam elucidadas para a glória de Deus. Curta, comente, compartilha, ative o sininho das notificações, coloque em todas para você não perder nenhum dos nossos vídeos e ainda faz isso, compartilha e chama mais 10 para poder se inscrever neste canal. Para você que vem aqui como visitante, inscreva-se neste canal e nos ajude a proliferar ainda mais este conteúdo importante em nome de Jesus. Deus em Cristo abençoe. Canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você.